Desde 2012 eu tenho realizado oficinas de colagem para idosos, em lar de idosos. E há uma constante demanda que é a questão da mobilidade. Então me fez elaborar uma atividade que eu pudesse utilizar o mínimo de mobilidade. E aí as cuidadoras, essas enfermeiras que me ajudam, as pessoas que estão próximas, podem colaborar e aí a gente consegue fazer atividade. Antes da gente começar, não deixem de se inscrever no canal, por favor. Cliquem no sininho para avisar todo mundo, para você ser avisado quando eu tiver coisa nova, tá? E também deixe o seu joinha. Os vídeos que nós gravamos para o YouTube dá para a gente se alongar mais, né, falar mais sobre atividade e tudo mais. Então, essa sexta aqui foi uma das primeiras atividades que eu desenvolvi com idosos. A fisioterapeuta Aline Poli, que me levou aqui para o lar de idosos de Joanópolis, disse uma grande demanda em termos, uma necessidade deles, em termos de lembranças, de contar suas lembranças e tudo mais, né? E a questão da memória também é toda uma questão muito complexa nessa faixa etária. Então aí o que eu fiz? Eu preparo uma cesta onde eu, nas minhas pesquisas de resultados de trabalhos desenvolvidos anteriormente com a mesma faixa, com o mesmo público, né? Aí não é só a questão de idade, é a questão de estar no lar de idosos também. Eu fiz uma pesquisa para saber qual que eram as imagens mais frequentes. Então, a gente pode falar que animal de estimação, toda e qualquer demonstração de afeto, automóvel, relógio, natureza em geral, né? Casa. Então, assim, sabido disso, então assim, você pode também projetar algumas profissões, alguns hobbies, então coisas de criança, bolacha, pipa, forno a lenha. Aqui é o interior, então, mas mesmo assim a maioria pode ter passado por uma casa com forno a lenha, enfim. Eu levo uma média de 200, 300 imagens, colo as imagens num papel mais grosso, tá? Até para facilitar a colagem. E a cola pode ser com pincel, cola branca com pincel, tá? Eu perguntei para Patrícia Pina Bernardo, que é uma das pioneiras da pós-graduação em arte-terapia aqui no Brasil, que coordena a pós-graduação em arte-terapia, da qual eu sou um dos professores convidados em recursos expressivos, e a Patrícia me disse o seguinte: não tem problema nenhum você levar a imagem já pronta, porque tendo uma gama grande de imagens, eu coloco em bandejinhas de isopor, e aí você pode, como em geral é feito no refeitório, você pode separar as mesas com as bandejinhas, e aí você vai meio no acaso, né? Costuma dar super certo. Então, não tem problema preparar antes, desde que você conheça a pesquisa do seu público e desde que você leve uma gama grande de imagens. Essa atividade ficou marcante para mim porque o que é atividade? Então você escolhe uma figura e cola essa figura numa folha de sulfite ou no papel que você tiver mais fácil. E aí você dá canetinha, lápis de cor, o que for que tiver também mais fácil, e pede para que desenhe em volta da imagem. É maravilhoso, maravilhosa a resposta. Mas ela me chamou a atenção, essa atividade, especialmente por uma senhora, que eu não vou revelar o nome, que colava sempre a mesma imagem.
nem o nome e nem o caso em si. Mas ela repetia sempre a mesma imagem. Ela buscava na bandejinha, até que eu perguntei para um dos parentes que eu conhecia, por coincidência, e houve um fato. Ela já estava com Alzheimer e houve um fato na história dela que fazia ela escolher aquela imagem. E aí a psicóloga do lar pôde trabalhar esse contexto, esse conteúdo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu não estou falando de arte terapia, eu estou falando de uma oficina artística. Eu não sou terapeuta ainda. Tenho gravado sempre um short para o Instagram e eu não vou fazer uma nova atividade para a gente poder investir tempo em novos conteúdos para vocês. Mesmo porque vocês aí já têm esse traquejo de trabalho, então vocês já entenderam o potencial da atividade. E eu, como desenhista, vocês já perceberam que eu sou um excelente colagista. Gente, é muito ruim. Mas enfim, é uma expressão, tá? A gente não analisa a expressão. Então dá para sentir o potencial. Você pega a imagem e dela nasce o mundo aí, né? Na imaginação. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só deixar as dúvidas aí embaixo e vão complementando sempre com atividades para vocês. Tá bom? Viver com Arte com Silvio Varese. Se inscreve no canal, deixa o sininho já ativado para a gente poder avisar e dá um joinha para mim aqui, por favor.